Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dar sequência ao resumo dessa série que está encantando cada um de vocês. Chegou a hora da verdade. Hoje vamos conversar sobre o episódio 43. Está simplesmente imperdível. No episódio 43, a história nos leva para um café, onde Jun-ha e a secretária Jang estão conversando tranquilamente. De repente, uma surpresa. A freira Eka aparece e se apresenta como irmã de Jun-ha. A secretária Jang, sempre em busca de poder, tem em mente um novo plano para lidar com os desafios que envolvem a família dos Gong. Sua determinação em resolver esses problemas é evidente. Vamos falar sobre a freira Eka. Ela é a pessoa cheia de mistérios que vive ligando para Jun-ha. Ela está sempre pedindo doações para várias instituições de caridade. O problema é que Jun-ha fica confuso e não sabe bem como lidar com essa situação. É uma situação complicada e ele está meio perdido sobre o que fazer. Até agora, não conseguimos entender se a freira Eka é alguém de confiança ou tem segundas intenções. Aconteceu que Jun-ha saiu dali se sentindo nervoso por causa dessa situação. Depois disso, a freira Eka ficou junto com a secretária Jang. Elas até decidiram tomar um café juntas. No entanto, algo não parece muito certo nessa situação. Não dá para negar que tem algo estranho acontecendo. A família dos Gong estava preocupada com a avó em relação à suposta neta, a freira. Eles desejavam que ela fizesse um exame de DNA para confirmar a ligação. Porém, ela se recusava a fazê-lo. Diante disso, decidiram envolver Taikang para conversar com a vovó e encontrar a melhor solução. Enquanto isso, a secretária Jang e a freira Eka estavam em uma conversa. Eka comentava sobre Jun-ha, destacando que apesar de sua personalidade difícil nos dias atuais, devido às experiências passadas dolorosas, ele costumava ser sensível e bondoso. De maneira inesperada, Eka pediu o número do telefone da secretária Jang, o que deixou-a intrigada e pensativa. No momento em que a secretária Jang estava digitando seu número de telefone no celular da freira Eka, recebeu uma ligação de Tae, que a deixou apreensiva. Ela então entregou o telefone à freira, que conversou com Tae. Ele abordou a questão do exame de DNA e a freira parecia entusiasmada, mas havia um tom de estranheza que não passou despercebido. Eka pediu à secretária Jang que a levasse até a casa de Jun-ha. Chegando lá, ela compartilhou com ele que havia encontrado a família da mãe deles e perguntou se ele tinha interesse de conhecê-los. No entanto, a reação foi de negação e ele expressou sua raiva, recusando a ideia e alegando que não queria mais ninguém se aproximando dele com intenções de obter o seu dinheiro. Sua frustração estava relacionada ao desafio de encontrar advogados para obter a guarda de Hua Ha-neu. Eka tentou acalmá-lo, explicando que estava contente por tê-la encontrado e que logo ela retornaria aos Estados Unidos. Ela expressou o desejo de que ele tivesse alguém por perto. Eka ofereceu a Jun-ha a possibilidade de mudar de ideia e entrar em contato com ela caso reconsiderasse sua posição. A secretária Jang ficou chocada ao notar que o celular de Eka estava tocando com o nome de Tae na tela, o que aumentou ainda mais o mistério em torno dessa situação. Estamos felizes por ter você aqui. Se estiver curtindo nossos conteúdos, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Sua interação é como um doce abraço que nos enche de alegria e nos ajuda a crescer. Após a jovem Yu Sen-jong ter encontrado uma foto de seu pai com a mulher da cafeteria, ela ficou profundamente chocada com a descoberta. Sua mente ágil sentiu que ela precisava ir até lá. Assim, logo concebeu uma desculpa para o seu tio Dae-sang, inventando que precisava sair para fazer uma gravação no trabalho, e que depois encontraria com Yu Mi-yong, a namorada de seu pai. Porém, na verdade, ela dirigiu-se à cafeteria. Assim que chegou lá, ela encomendou seu suco de melancia e abordou a dona da cafeteria, supostamente sua mãe. Com o celular em mãos e mostrando seus conteúdos, ela questionou a mulher se ela estava ciente das suas gravações e dos conteúdos que ela postava. A mulher respondeu incerta. O Yu Sen-jong pegou o celular e mostrou que a mulher já a seguia nas redes sociais há um bom tempo, tendo conhecimento de todos os seus conteúdos. A dona da cafeteria ficou visivelmente preocupada e apreensiva. Um silêncio desconfortável pairou. De repente, Yu Sen-jong tirou a foto em que a mulher da cafeteria aparece ao lado do seu pai e a exibiu à imagem, desafiando a dona da cafeteria a negar a sua presença ali. Então, a pergunta crucial veio: "Você é minha mãe?" A dona da cafeteria ficou sem palavras, assustada diante dessa situação inesperada.
O Seongjong, desiludida, deixou o local apressadamente, deixando todos perplexos diante das revelações perturbadoras. Yoon-young e Dong-hyuk, nosso adorável casal, foram surpreendidos pela descoberta de que possuíam um laço familiar, uma situação que trouxe à tona diversas preocupações. Dong-hyuk, em especial, sentiu-se bastante abalado com a revelação e considerou a possibilidade de encerrar o relacionamento. Ele estava temoroso de que a família não aceitasse a situação e outras questões surgiram em sua mente, gerando insegurança e ansiedade. Enquanto isso, a proprietária da cafeteria viu Seongjong saiu do local chorando e imediatamente saiu em sua busca. Preocupada com a jovem, as duas tiveram uma conversa franca e sincera. Parece que após o diálogo, elas conseguiram encontrar um entendimento mútuo, proporcionando um alívio em meio a todas as reviravoltas que estavam acontecendo. Mais tarde, a Freire K dirigiu-se ao laboratório para realizar o exame de DNA. Enquanto estavam conversando, Jang decidiu dar uma carona para EK até o laboratório. Contudo, Jang se surpreendeu ao perceber que EK se encontrou com Tae Kweong, o que aumentou ainda mais a sua curiosidade sobre a natureza da relação entre eles. Movida por essa curiosidade, Jang decidiu segui-los para descobrir o que estavam fazendo. Foi nesse momento que Jang finalmente desvendou que o procedimento em questão era um teste de DNA. Tae Kweong compartilhou com a Freire K que, independente do resultado do teste de DNA, sua mãe, a senhora In-hyuk, desejava conhecê-la. Com isso, ao finalizar o teste, eles se dirigiram à casa dos Gong. EK ficou encantada com a família dos Gong, assim como eles por ela. Por um curioso acaso, EK se encantou pela bebê Hwaneyu, sem ter a mínima ideia de que a criança é, na verdade, filha do seu irmão Jung-ha e sua sobrinha. A secretária Jang, ao ver Tae Kweong junto com a Freire K, correu imediatamente para a casa de Jung-ha para contar a ele sobre o encontro de sua irmã com Tae no hospital. Essa situação fez Jung-ha lembrar das palavras de EK sobre ter conhecido a família de sua mãe, e isso despertou sua curiosidade. Ele decidiu ligar para EK, que informou que estava na casa da família de sua mãe, como havia mencionado anteriormente. Enquanto eles conversavam, ao fundo da ligação, Jung-ha pôde escutar a voz da vovó Egun e também alguém chamando por Hwaneyu. Essa descoberta o deixou extremamente surpreso e apreensivo. Na casa dos Gong, a vovó estava frustrada, pois ela desejava muito conhecer o outro neto, o irmão mais novo de EK. Porém, infelizmente, a Freire K compartilhou que seu irmão não estava interessado em conhecê-los. Movida por essa situação, EK enviou uma mensagem para Jung-ha, informando-lhe o endereço onde ela estava, com a esperança de que ele pudesse mudar de ideia e decidisse visitá-los. Jung-ha recebeu a mensagem de sua irmã e ficou repleto de incertezas, sem compreender completamente o que estava se desenrolando. Ele estava ao lado da secretária Jang naquele momento, então lhe mostrou a mensagem com o endereço, confirmando assim que coincidia com o endereço da casa do presidente Gong. Bong-min e Dae-sang estavam no restaurante cortando batatas quando as amigas da escola apareceram, expressando o quanto sentia falta dela na escola. Foi uma cena adorável. Dae-sang, por sua vez, estava bastante pensativo, pois sentia muito a falta de Yoo-hee. As amigas da escola também comentaram com a senhora Bong-min que o reitor Jang também estava ausente. Já fazia um tempo que ele não aparecia na escola, o que deixou Bong-min preocupada. De repente, de forma inesperada, a senhora Hao-ja, esposa do reitor, chegou ao restaurante. Ela queria saber se Bong-min havia falado com o marido, já que ele desapareceu após uma discussão entre eles. A situação deixou todos bastante apreensivos. O reitor Jang foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca, um problema no coração, e estava recebendo cuidados médicos. Ele estava preocupado com seu estado de saúde. Dae-sang não conseguia tirar Yoo-hee da cabeça, então ele decidiu visitar o hospital e ver o filho dela. No hospital, ele teve uma conversa com Hong-jong para entender a condição de saúde do menino e ficou sabendo que ele estava enfrentando um câncer no sangue. Durante a conversa, Hong-jong perguntou a Dae-sang se ele gostava de sua mãe. Enquanto conversavam, de repente, Yoo-hee chega ao quarto pegando-os de surpresa. Dae-sang abriu seu coração e admitiu que não conseguia parar de pensar nela. Yoo-hee, por sua vez, mencionou que o havia enganado antes por dinheiro e expressou sua frustração. Apesar disso, havia uma clara tensão entre eles.
sugerindo que os sentimentos ainda estavam presentes. No entanto, o filho de Yoo-hee, Hong-jong, estava escondido e ouviu toda a conversa, saindo dali magoado com o que tinha escutado. Algum tempo depois, Taek-wang recebeu uma ligação do laboratório, informando que o resultado do exame de DNA estava pronto. Com alegria, ele soube que a freira Eka era realmente neta da vovó, pois os seus sangues eram compatíveis. Taek-wang foi até a família para dar a notícia com grande felicidade, e todos na família receberam a informação com muita alegria e alívio. A sala da casa da vovó estava cheia de pessoas, todos reunidos para um momento importante. A vovó estava visivelmente emocionada por ter finalmente encontrado sua neta Eka. Enquanto todos compartilhavam histórias e alegria, Eka explicou que estava envolvida em um trabalho voluntário nos Estados Unidos e que suas visitas à Coreia eram poucas, mas prometeu que quando estivesse por lá, entraria em contato com a vovó. A vovó, curiosa, perguntou sobre o irmão de Eka e se ela poderia dar o número de telefone dele para futuramente que ela pudesse entrar em contato. De repente, Jun-ha entrou na sala com um ar sarcástico, se apresentando como o irmão mais novo de Eka. Sua entrada foi marcada por tensão e choque por parte da família. As expressões no rosto de todos revelavam a surpresa e confusão a descobrirem que ele era o irmão da freira Eka. A vovó ficou tão emocionada que acabou desmaiando, deixando todos apreensivos. Rapidamente, Jun-ha se aproximou de Eka e ambos saíram da sala, enquanto a família ainda tentava processar toda a situação. Enquanto Jun-ha e Eka saíam juntos, Eka ficava confusa e intrigada com a intensidade do ódio que a família dos Gong demonstrava por Gunja. Ela estava determinada a compreender as situações e as razões por trás disso. Ao tentar descobrir mais, Jun-ha escolheu omitir vários detalhes, mencionando apenas que já havia trabalhado nas empresas Gong em algum momento, e admitiu ter tido uma briga com Taek-wang no passado, sem entrar em muitos detalhes. Eka ficou perplexa diante das informações ilimitadas, pois não conseguia entender completamente o motivo da reação tão forte da família, especialmente da vovó, que chegou a desmaiar ao vê-lo. Eka tentou tranquilizar Jun-ha, dizendo que tudo ficaria bem e que logo as coisas se resolveriam, mas ela não tinha ideia da extensão do problema que estava prestes a enfrentar. Jun-ha retornou para casa e encontrou a secretária Jang lá, repleta de suas típicas ideias e ansiosa para saber o que havia acontecido. Jun-ha estava confuso e tentando processar a situação, tentando discernir a verdade por trás de tudo isso. Ele compartilhou com Jang que, surpreendentemente, a situação não era tão catastrófica quanto ele temia. Jun-ha mencionou a Jang que sua irmã Eka vinha orando muito por ele, buscando entender o turbilhão que a sua vida havia se tornado. Mas é claro, a mente inquieta de Jang já estava em ação, formulando teorias e suposições. Ela sugeriu que, como neto da vovó, Jun-ha tinha o sangue legítimo da família dos Gong, destacando a diferença dele em relação a Taek-wang, que era apenas filho de In e Yuki. Porém, Jun-ha pediu a Jang que o deixasse sozinho, desejando um momento de reflexão e paz. Assim, Jang saiu. Ela se encontrou imersa em suas próprias reflexões, relembrando os momentos do passado. Ela reviu os anos que ela e Jun-ha estavam juntos, pensando em como a vida teria sido diferente se tivessem seguido em frente com o relacionamento. Hoje, ela faria parte da família dos Gong, algo que ela sempre almejou. A situação está verdadeiramente tumultuada. Yoo-myung está apreensiva com relação de que ela e Dong-hyuk são duplamente parentes, o que já estava complicando bastante as coisas. E como se isso não bastasse, surge subitamente mais um problema com a inclusão de Jun-ha na família. Essa nova reviravolta não estava nos planos. Yoo-myung estava preocupada em evitar que o relacionamento dela e Dong-hyuk se tornasse apenas mais um fator de tumulto para a família. O desafio de lidar com questões familiares complexas, segredos e reviravoltas está tentando a solidez do vínculo entre Yoo-myung e Dong-hyuk. Em meio a esse cenário, eles enfrentam um dilema emocional e prático, buscando o equilíbrio entre seus próprios sentimentos e a complicada dinâmica familiar. Soo Jae-young também está completamente perplexa com a inesperada aparição de sua mãe. A situação a deixou bastante confusa e sem saber ao certo como agir.
Ela está lidando com um misto de emoções complexas, temendo magoar o seu pai, ao mesmo tempo em que sente um profundo desejo de se reconectar com a mãe que acabou de conhecer. Essa reviravolta repentina virou sua vida de cabeça para baixo, colocando-a diante de um dilema emocional angustiante. Jung-ha fez uma ligação para o presidente Gong e, neste momento, confesso que me senti um pouco triste por ele. O presidente reagiu de forma agressiva, o que era compreensível devido ao histórico conturbado entre eles. No entanto, Jung-ha pediu apenas que o presidente não mencionasse Roh Han-woo e Yeon-ju para sua irmã. Ele queria protegê-la de suas questões passadas. Jung-ha estava visivelmente emocionado durante a ligação, expressando o desejo de chamar o presidente Gong de tio. No entanto, o presidente respondeu de forma rude, encerrando a ligação abruptamente. Essa interação deixou claro que as feridas do passado ainda eram profundas e complicadas entre eles. A vovó Egun não conseguia tirar sua filha Morango da mente, sentindo uma profunda saudade dela. Ela tomou a decisão de visitar o local onde as cinzas de sua filha estavam guardadas. Acompanhada por Rin-Hu e seu filho Gong, eles chegaram ao local e se depararam com Jung-ha, que também estava lá para visitar a sua mãe. Foi um momento carregado de emoções e a cena promete uma possível reconciliação entre os dois. O perdão e a resolução das questões pendentes estão no ar, deixando suspense sobre o que acontecerá a seguir. E assim encerrou o episódio 43. Prepare a pipoca e estejam prontos para se envolver nessa emocionante história do K-drama. Chegou a hora da verdade. A cada episódio, nossos corações são conquistados e as emoções não param. Fiquem atentos, pois em breve estarei de volta com um resumo dos próximos acontecimentos. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Beijinhos e até a próxima!